Fala, meu aluno da mentoria QAP Concurso. Muito bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite aí, né, para você que me assiste do outro lado. Hoje vamos continuar nossa aula de português sobre classes de palavras, um tema muito importante dentro de português, beleza, pessoal? Então, classe de palavras aí como artigo, substantivo, adjetivo, advérbio, verbos e por aí vai. São importantíssimos, porque esse assunto despenca no concurso público da APMMG, beleza? A prova aí cai, com certeza, alguns desses tópicos. É muito importante saber um por um. O que é essas palavras, né? Qual que é a função dessas palavras dentro de um contexto, dentro de uma frase, dentro de um contexto, beleza, pessoal? Então, vamos dar início aí à nossa aula de classes de palavras. Vamos lá. Classes de palavras, pessoal, nada mais é que mostrar o papel de cada palavra dentro de uma frase. Foi o que eu falei anteriormente. Então, a gente vai mostrar o que é cada palavra dentro de um contexto, beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui com um artigo. Para você que nunca viu sobre artigo, artigo é a palavra que concorda em gênero e número, gênero masculino, feminino, números, plurais, beleza? Número com o substantivo a que se refere, beleza? Então, artigo é essa palavra, ela concorda em gênero e número ao substantivo que se refere. O que é substantivo, Kevin? Eu não sei. Calma que daqui a pouco eu vou explicar sobre substantivo. Vamos lá, temos dois tipos de artigo. Artigos definido e artigo indefinido. Definido, a própria palavra já fala. Define, especifica o substantivo a que se refere. O, a, os, as. Beleza? Esses são os artigos. Alguns artigos, certo? E o indefinido, ele é caráter genérico, é algo mais amplo, algo mais genérico. Ele não define o substantivo. Quais são os artigos indefinidos? Um, uma, uns, umas. Beleza, pessoal? Vamos ver os exemplos aqui para que vocês entendam ainda mais sobre o artigo. Exemplo: o homem estava correndo. Nota que quando usa o artigo o homem, então, dá a entender que é aquele homem, e não é qualquer homem. Então, o homem estava correndo. Ou a mulher caiu no chão. Então, foi uma mulher específica. Então, tá vendo que isso aqui define o substantivo, aqui é o substantivo. Beleza, pessoal? Substantivo. O homem, não é qualquer homem. Mulher, a mulher definiu o substantivo. Então, é artigo definido. Agora, olha para você ver que é algo mais genérico. Umas mulheres passaram por aqui. Quais? Viu que é algo mais amplo, algo mais genérico? Então, isso aqui, ó, é indefinido. Indefinido, o artigo indefinido. Por quê? Não sabe especificar quais mulheres que passaram por aqui, entendeu? Mulheres, substantivo, ok? Substantivo. Então, ó, o artigo, lembra? O artigo concorda em gênero e número. Olha aqui, ó. Umas mulheres, substantivo no plural, artigo no plural. Agora, se mulheres estivesse no singular, seria uma mulher, ok? E aí concordaria em gênero e número. Igual o homem. Se fosse homem, seria um homem. E não uma homem, ok, pessoal? Olha o outro exemplo aqui, ó. Um animal comeu o lixo. Não dá para especificar. Viu que dá a ideia de gênero, ideia ampla, né? De gênero, não. Ideia genérica, uma ideia mais ampla. Então, um animal, mais qual? Não dá para especificar. Agora, diferente falasse, o animal comeu o lixo. Já é algo mais específico, entendeu, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. Lembrando, qualquer dúvida que você tiver, meu aluno, mande mensagem para mim no meu WhatsApp ou nas minhas redes sociais também. Já segue lá minhas redes sociais, que é AP Concurso, segue meu canal também, que é do YouTube, beleza? Para vocês ficarem por dentro de mais aulas como essa. Fechou, pessoal? Curte a aula, comenta, compartilha com quem também está estudando para o concurso público, beleza, pessoal? Então,
Artigo é isso. Então, temos artigos definido, define e especifica o substantivo, e o indefinido, caráter genérico, não define o substantivo. Beleza? Vamos lá, alguns empregos do artigo. Vamos lá, então. Alguns empregos do artigo. Ó, diante de pronome possessivo, o artigo ele é facultativo. Kevin, o que é pronome possessivo? Vamos relembrar alguns pronomes possessivos. Ó, pronomes possessivos: sua, minha, meu, e etc. Aqui são alguns pronomes possessivos. Então, diante desses pronomes possessivos, o artigo é facultativo. Vamos de exemplo? Ele disse que veria minha corrida. Olha o pronome possessivo aqui. Aqui, optou por não colocar o artigo. Mas, se colocar, a frase também está correta. Ó, ele disse que veria a minha corrida, ok? Artigo, as duas frases, ok, certa, beleza, pessoal? Então, artigo diante de pronome possessivo, ele é facultativo, ok? Diante de pronome possessivo, o artigo é facultativo, viu? Possessivo, facultativo, rima, então não é difícil de decorar, beleza? Observação, agora um detalhe importante, importantíssimo. Quando o substantivo seguinte estiver oculto, é obrigatório o uso do artigo, mesmo com o pronome possessivo. Ou seja, em uma frase que tem dois substantivos e o substantivo seguinte está oculto, subentendido, o artigo vai ser obrigatório na frase seguinte. Vamos de exemplo para que vocês entendam melhor. Exemplo, ele disse que veria a minha corrida. Então, artigo, ok, pronome possessivo. Então, artigo facultativo ou artigo facultativo, pode ter ou não. Tranquilo até aí. Minha corrida. Corrida aqui, meu aluno, é o substantivo, ok? Corrida é o substantivo. Beleza, meu aluno? Corrida é o substantivo. Vírgula. E não sua. Viu que já fica estranho? E não sua. E aqui, sua. Onde está o substantivo aqui, Kevin? Porque o sua é pronome possessivo, ok. E não sua, o substantivo está aqui, ó. Subentendido. Oculto. Beleza? Oculto. Então, o substantivo, ele está oculto aqui na frase. Então, aqui, ó. E não sua corrida, ok? Então, não sua corrida. Por que que não usou o substantivo? Para a frase não ficar repetitiva. Então, cabe o substantivo oculto aqui, beleza? Então, ó, ele disse que veria a minha corrida e não sua. Essa frase está errada. Agora, vamos colocar a frase certa, ó. Ele disse que veria a minha corrida e não a sua. Ok, colocou o artigo, porque aqui nesse caso o artigo é obrigatório quando o substantivo, mesmo que com o pronome possessivo, quando o substantivo estiver oculto, o artigo ele é obrigatório. Então, quando o substantivo seguinte estiver oculto, é obrigatório o uso do artigo mesmo com o pronome possessivo, tá? Isso é uma regra, beleza? Ah, Kevin, mas e se por um acaso a frase estivesse com a corrida? Aqui, estivesse com o substantivo explícito, o substantivo aparecendo. Aí sim, tranquilamente, caberia as duas frases. Vamos lá, vamos ao exemplo. Ó. Ele disse que veria a minha corrida e não sua corrida. Ok, tranquilo. Aí cabe sim não usar ou usar o artigo. Ok, meu amor? Importantíssimo. Presta atenção aqui, ó. O artigo, beber uma água para gastar saliva demais, né, meu aluno? Então, ó, o artigo vem sempre antes do substantivo, certo? Isso é regra. O artigo vem sempre antes do substantivo, mas nem sempre imediatamente antes. Ou seja, não é quando. Ah, não. O artigo está aqui, o substantivo tem que vir em seguinte. Não, não é imediatamente. Ou seja, pode existir uma palavra entre eles.
tá? Pode existir uma palavra entre eles, um aposto explicativo e por aí vai. Ó, vamos esse exemplo, ó. A linda e aconchegante cama. Então, cama é o substantivo. Nota que o artigo, olha onde ele está. Teve que passar por linda e aconchegante. Dois adjetivos de cama. Dois adjetivos que também vou explicar em aulas seguintes para vocês, tá bom, meu aluno? Não desespera. Dois adjetivos antes de cama e o artigo está aqui. Ok, tranquilamente. Já foi vendida. Então, prestar atenção disso. Apesar do substantivo vir antes, apesar do artigo vir antes do substantivo, nem sempre ele vai vir imediatamente, mas ele vai vir antes. Tá vendo? O artigo aqui está antes, mas não imediatamente. Ah, usou dois adjetivos, linda e aconchegante, cama já foi vendida. Ok, meu aluno? Beleza? Tranquilo? Então vamos de questões. Já falo, meu aluno, pausa o vídeo, faça as questões para ver se, ó, massificou o conteúdo e depois despausa para você ver a correção. Tranquilo? Vamos lá, então. Questão número 1. A classe das palavras destacadas abaixo está correta, exceto na opção. E aqui, pessoal, é um adendo. Eu já falei isso aqui em aulas posteriores. Quando vier exceto, incorreto, né? E por aí vai, risca, ó o tamanho do risco. Risca aqui, sabe por quê? Vai te alertar que você tem que marcar a opção incorreta. Tá ok, pessoal? Tem que marcar a opção incorreta. Beleza? Opção incorreta. Tá ok? Então, exceto as classes das palavras destacadas abaixo está correta. Exceto na opção. Beleza? Exceto na opção. Ok, pessoal? É a incorreta. Beleza, meu aluno? Incorreta. Então, vamos lá. Letra A. Tinha pensado a mesma coisa. Aqui está perguntando se o a ele é artigo definido. Tinha pensado a mesma coisa. Agora, por exemplo, vamos trocar. Tinha pensado alguma coisa. Viu que dá a entender o que ela pensou. Alguma é um artigo indefinido. Beleza, pessoal? Beleza? Então, aqui o a, sim, artigo definido. Ok? Tranquilo? Certo? Beleza, pessoal? Então, artigo definido. Quis um veículo revolucionário. Quis um veículo revolucionário. Artigo indefinido. Ok. Um veículo. Ok. Não sabe qual veículo. Ele quer um veículo. Qual? Dá a ideia genérica, entendeu? Então, aqui, artigo indefinido. Ok. Questão correta. Beleza? Ela voltou a estudar. Ela voltou a estudar. Artigo definido. Quando você coloca que ela voltou a estudar, se você trocar essa A por um artigo indefinido, ela voltou estudar, uma estudar, viu que dá uma... Não faz sentido? Então, essa letra A aqui, não está em função de artigo, tá? Não está em função de artigo. Beleza, pessoal? Então, aqui não é artigo, nem definido e nem indefinido. Ou seja, a letra C é a nossa questão incorreta. Lembra? Incorreta. E letra D, ele é o melhor jogador? Artigo definido. Ele é o melhor jogador. Então, o dá a ideia de definição, ok? Questão correta. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, vamos lá. Questão de número 2. Vamos lá, questão 2. Em que um casal que estivesse em casa mal-humorado. O emprego do artigo 1 confere. Letra A. Tom de familiaridade à frase. Dá a entender uma tal de familiaridade? Que um casal? Não, né? Não tem essa ideia. B. Designação genérica ao termo casal? Opa! Designação genérica
ao termo casal? Ok. Letra B é a nossa opção. Por quê? Genérico, lembra? Artigo indefinido. E o um é um artigo indefinido. E um casal. Qual casal? Pode ser qualquer um. Então, o artigo indefinido dá a ideia de designação genérica ao termo casal. Não é o casal, e sim qualquer casal. Certo? E letra C, individualização do substantivo casal. Aí já está errado, porque aqui seria artigo definido, certo? Aqui seria artigo definido. Beleza, pessoal? Eu só pegar a borrachinha aqui, porque eu fiz um rabisco aqui. Aqui seria um artigo definido, porém, aqui tá falando que é um. Então, o artigo é indefinido. Individualização do substantivo não é. Não definiu. Deu a ideia genérica, ok? E a letra D, reforço de característica atribuída a casal? Nada a ver. Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, nosso gabarito é a letra B. Beleza? Letra B, nosso gabarito. Fechou, pessoal? Então, vamos lá agora, continuando. Agora sim, o nosso substantivo. Então, vamos lá. Substantivo. Substantivo é a palavra que denomina seres, objetos, algo ou alguém, tanto fictício quanto real. Beleza, pessoal? Então, como é que fala? Substantivo é isso, é a palavra que denomina seres, objetos, algo ou alguém, tanto fictício quanto real. E temos dois tipos de substantivos, os concretos e os abstratos, ok? Ah, o que é substantivo concreto? Vamos lá, pessoal. Substantivo concreto é a realidade exterior, é existência independente. Como assim, Kevin? Existência independente. Quando eu falo assim para você, meu aluno, caneta, o que você imagina na sua mente? Uma caneta, não é? Precisou de mais alguma coisa para você imaginar a caneta? Negativo, né? Então, caneta é substantivo concreto. Por quê? A existência dela é independente. Se eu falar caneta, você já vai imaginar a caneta na sua mente. Carro. Quando eu falo carro, você imagina o carro sozinho, sem a presença de mais ninguém, somente o carro. Certo? Então, isso é substantivo concreto. Ah, Kevin, então, substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar, que eu posso ver? Não necessariamente. Não necessariamente. Ok? Vento. O vento você não vê, certo? Mas é um substantivo concreto. E ele não precisa de mais alguém para que ele exista. Ok? Então pense nisso. Mesa, porta, cadeira e por aí vai. Beleza? Diferentemente, meu aluno, do substantivo abstrato. Substantivo abstrato, presta atenção, hein? Designa geral, sentimentos, qualidade, designa em geral sentimentos, qualidades e ações. Angústia, sentimento, alegria, qualidade, abraço, ação. É tudo aquilo que depende de uma ação. Vamos lá, pessoal. Substantivo abstrato. Quando eu falo assim, ó, dirigindo, dirigindo, o que você imagina? Uma pessoa praticando uma ação de dirigir. Olha para você ver, substantivo abstrato. Então, tudo que você imagina que depende de uma ação é um substantivo abstrato. Ele fala assim, ó, abraçou, abraço, abraço. Vamos lá, abraço. O que você imagina? Uma pessoa abraçando a outra, viu? Que depende de outro para você conseguir imaginar. Então, isso é um substantivo abstrato. Depende de uma ação. Ele sorriu. Você imagina uma pessoa sorrindo. Precisa de uma pessoa para você imaginar a boca dela sorrindo. Então, é substantivo abstrato. Beleza, pessoal? Então, pega isso que vocês nunca mais vão errar sobre substantivo concreto ou abstrato. Substantivo concreto, existe independência. Você já imagina sem depender de nada. Substantivo abstrato, depende de uma ação. Você tem que imaginar algo a mais. Quando eu falo assim, ó, correr, eu corri da chuva. Corri é substantivo abstrato. Não necessariamente nessa frase, porque eu corri aqui vai estar como
verbo, certo? Então, não necessariamente, mas a palavra, quando ela tiver no sentido de substantivo, ela vai ser substantivo abstrato, mas é para você entender que a palavra correr precisa de alguém correndo. Então, é um substantivo abstrato, porque é uma ação, beleza, pessoal? Então, a gente tem, além de substantivos concretos e abstratos, mais dois tipos de substantivos, seja simples e composto. Normal, tranquilo, sem nenhuma preocupação. Tem somente um radical, substantivo simples, que é o quê? Chuva, ok, só uma palavra. E o substantivo composto apresenta duas ou mais palavras radicais. Guarda, chuva, por exemplo. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Dependendo do contexto, um mesmo substantivo, ele consegue ser substantivo concreto e abstrato em uma mesma frase. Beleza, pessoal? Como assim, Kevin? Vamos lá, de exemplo, ó. Fiz o trabalho da escola. Ok, o trabalho, você imagina somente o trabalho, tá? É uma palavra independente da escola, que me deu muito trabalho, ou seja, deu muito trabalho para ele. Você imagina uma ação da pessoa tendo trabalho em fazer o trabalho, ou seja, substantivo abstrato, ok? Então, pode sim ter a mesma palavra com dois sentidos de substantivo, concreto ou abstrato, em uma frase, beleza, meu aluno? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui nos substantivos. Gênero dos substantivos. Os gêneros dos substantivos, eles podem ser masculino e feminino, tranquilamente. O bolo, masculino. O homem, os ventos, a agulha, feminino. Os vetos, na verdade. A mesa, feminino. Os vetos, masculino. Ok, pessoal? Isso aí, sem nenhum problema, né? Sem dificuldade. Então, vamos lá. Agora aqui, pessoal, quero que você preste bastante atenção, meu aluno, porque isso aqui é o que mais confundem os candidatos. É isso aqui que cai, isso aqui é o núcleo que mais cai, não que os outros que eu expliquei não caem, mas isso aqui cai bastante, e você tem que decorar para estar conseguindo aí acertar questões. Decorar e entender também. Tranquilo, pessoal? Então, presta atenção, a gente tem os tipos de substantivos, ok? Lembra que tem um substantivo composto? Então, a gente tem que saber também essa questão. Beleza, pessoal? Quais os tipos de substantivo? Esse é o primeiro, sobrecomuns. Lembra do sobrenatural? É algo que é, assim, irreparável, de outro mundo, vamos supor assim, de outro mundo. Então, você lembra que sobrecomuns, eles não admitem trocar o artigo que o define. Não admite, tá? Não admite. Sobrecomum é único, ok? Então, os substantivos sobrecomum é de outro mundo, único, ok? Lembra do sobrenatural, para quem já assistiu a série vai saber o que eu estou falando. Sobrecomuns não admitem trocar o artigo que o define, beleza? Por exemplo, a palavra pessoa admite somente um artigo. Uai, como assim, Kevin? Sim, só um artigo. Por exemplo, disse a pessoa, tanto para homem ou mulher. Você já ouviu falar o pessoa? Não. Então, pessoa é um substantivo sobrecomum, único. Único. Ok? Único. Beleza? Sobrecomum. É único. Não aceita mudar o artigo para definir se é feminino ou masculino, tá? Outros tipos. Criança. Não existe o criança, e sim somente a criança. A criança, homem, a criança, mulher. O que vai definir o sexo? Se pôr na frente, dependendo do contexto, né? Mas nem precisa, porque a criança correu, né? A criança do sexo masculino, né? A criança do sexo feminino, certo? Isso aí que vai definir, né? Porque, né, é até besteira falar, foi um erro meu aqui, falar a criança homem e a criança mulher. Não, fica meio sem sentido, né? Porque é uma criança, né? O homem quer dizer de 18 para cima. Então, fala a criança do sexo masculino, criança do sexo feminino. Não muda, não existe o criança. Então, criança também é sobrecomuns,
cônjuge. Não existe a cônjuge. A cônjuge. Não existe, viu? Que fica estranho falar, então é o cônjuge. O cônjuge. A vítima e a testemunha também são palavras sobrecomum. Então, substantivos sobrecomuns não admite trocar o artigo que o define. É somente um. É o artigo a para a criança, o artigo o para o cônjuge, o artigo a para a vítima e o artigo a para a testemunha. Beleza? Comuns de dois gêneros. Aqui, pessoal, já admite trocas de artigo. Beleza? Então, vai definir ali o artigo. Mas a palavra, ela não vai mudar. Definir o artigo, ok? O artigo pode trocar, pode ser o a, mas a palavra, ela mantém a mesma. Beleza, pessoal? Então, comuns de dois gêneros, a palavra mantém. Então, mantém. Mas troca o artigo. Mantém palavra. Vou pôr PL aqui para vocês entenderem. Mantém a palavra e troca, troca, troca o artigo ar, vou pôr ar. Troca o artigo. Então, comuns de dois gêneros, mantém a palavra, não vai mudar se é masculina ou feminina, e troca o artigo. Vamos de exemplo? O pianista, a pianista. Ok? Viu que a palavra manteve seu radical, não teve mudança? Tranquilo? O atleta, a atleta, tem atleto? Viu? É estranho, é estranho. Tem pianisto? Não tem, tá? Então, ó, o gerente, a gerente, ok, pessoal? Não é a gerenta, a gerenta. Não, não, não. Para com isso. É o e a, só muda o artigo. Então, comuns de dois gêneros, mantém a palavra e troca o artigo, ok? Sobrecomuns, único. Não troca nenhum artigo. A palavra não aceita que troca o artigo. É somente aquele. A criança não tem o criança. Beleza, pessoal? Então, esses dois aí por enquanto. Então, vamos lá. Próximo aqui. Epicenos. Pessoal, epicenos, vocês lembram de espécies, espécies animais, que é para animal. Então, os substantivos epicenos, eles não admitem a troca do artigo para definir o gênero animal. Beleza, pessoal? Epicenos não admitem a troca do artigo para definir o gênero animal. Aí vocês lembram, epicenos, espécies, beleza? Espécies, epicenos, ok? E vocês não vão confundir, ou seja, trata-se de não mudar o artigo para definir o gênero animal, ok, pessoal? Tá lá na questão assim, ó, marque a alternativa em que a palavra é um substantivo epiceno. Aí vai estar lá, jacaré, cobra, né? Por aí vai. Então, aí vai estar as palavras, tem animais que admite, mas tem algumas que é específica. Beleza, pessoal? Então, um exemplo aí que não é um substantivo epiceno. Gato. Tem o gato e tem a gata. Outro, cachorro, né? Tem o cachorro e cadela. Então, não tem como. Tem algumas que são específicas e é bem tranquilo de estar decorando, de estar entendendo essas palavras. O que vai definir é a palavra se é macho ou fêmea. Olha, o jacaré, fêmea. Não sabe, né? O artigo, mas não tem como pôr a jacaré, fêmea. A jacaroa, não existe, meu. Não existe isso, tá? É o jacaré, fêmea. O jacaré, macho. Olha aqui, ó. A cobra, macho. Ó, pra você ver, o a é um artigo normalmente feminino, né? A cobra, cobra, palavra normalmente feminina. Para definir se é cobra, se ela é macho ou fêmea, vai ter que vir à frente. A cobra, macho. Não existe o cobra, macho. O cobra. Não existe. Beleza? Isso são alguns exemplos. Beleza, pessoal? Então, substantivo epicenos não admite, não troca nenhum artigo e nem o substantivo, que é o animal. Ok? O que vai definir na frente se é macho ou fêmea é a própria palavra mesmo. Ah, o jacaré é macho, a cobra é fêmea, né? O cavalo, fêmea, o cavalo, macho. Beleza, pessoal? Fechou? Então vamos lá.
Cavalo eu até errei, pessoal, peço até desculpa, porque cavalo existe ego, então também não é substantivo aí epicenos, beleza? Cavalo também é um substantivo biformes, ok, pessoal? Então vamos lá. Próximo aqui, ó. Substantivos biformes, falando neles aqui. Os substantivos biformes são substantivos que aceitam masculinos e femininos. E lembrando aqui, ó, biformes, né? Duas formas, ok? Isso é bem tranquilo que você está lembrando, ó. São substantivos que aceitam masculinos e femininos, mas para isso muda a estrutura da palavra, tá? Como assim, Kevin? Muda a estrutura da palavra? Olha aqui, ó. O gato, masculino, a gata, feminina. Viu que mudou a estrutura da palavra? Colocou um A aqui, aqui também, ó, mudou, entendeu? Então, isso aqui que é mudar a estrutura da palavra. Por exemplo, ó, o homem, a mulher, aqui mudou totalmente, a mulher, viu? Então, apesar de ser substantivo, então são substantivos biformes, ou seja, são substantivos que aceitam masculino e femininos, tanto no artigo quanto no substantivo, mas para isso muda a estrutura da palavra. Boi, vaca, viu? Mudou totalmente a estrutura da palavra, ok? Então, isso aí, esses são os substantivos biformes, ok, pessoal? Então, observe que são palavras cognatas. O que é isso? Não apresentam o mesmo radical, tá? Eles não apresentam o mesmo radical, ok? Diferente das outras que eu expliquei logo acima, que tem o mesmo radical, mas o que vai definir se é feminino ou masculino é o artigo, algumas que eu falei, e outras que não tem, que não aceita, é somente aquele artigo que vai definir. Então, sobrecomuns não aceita troca de artigo, ok? Sobrecomuns, vamos lá, vamos revisar novamente. Sobrecomuns não admite trocar o artigo que o define. Comuns de dois gêmeos mantém a palavra e troca o artigo, ok? O pianista, a pianista, o atleta, a atleta. Epicenos, lembra de espécies animal, são animais que não admitem a troca do artigo também, e o que vai definir é a palavra macho ou fêmea, tranquilo? E os substantivos biformes, que aí já aceita tudo, né? Aí você pensa assim, não, substantivos biformes aceita tudo, tanto masculino e feminino, com um detalhe que vai mudar também a estrutura da palavra, a estrutura do substantivo. Ok, pessoal? Vamos lá. Flexão de número dos substantivos compostos. Isso aqui também confunde muito aluno, pessoal. Qual que vai para o plural? Qual que fica no singular? Os dois vai para o plural, os dois ficam no singular. Isso confunde demais. Então, para isso, preste bastante atenção nessa aulinha aqui, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante, isso aqui não cai em prova não, viu, meu amor? Despenca, cai bastante, então presta atenção. Vamos lá. Flexão de números dos substantivos compostos. Primeiro detalhe, se não existir hífen, o plural segue as regras gerais, ok? Então, isso aí você já descarta. Não tem hífen, segue o plural como as regras gerais. Aguardentes, girassóis, contramãos e etc. Ok? Não tem hífen, segue as regras gerais, ok? Variação no primeiro elemento. Quais são os casos que o substantivo vai variar somente no primeiro elemento? Vamos lá. Substantivo mais substantivo. Presta atenção. Tem dois detalhes. Isso aqui é o que mais confunde. Substantivo mais substantivo. Quando o segundo determina o primeiro. O segundo substantivo vai determinar o primeiro, com ideia de finalidade, tipo e semelhança. E aí varia o primeiro termo. Vamos de exemplo. Mapa mundi. Vamos lá. Mapa, substantivo, mundi, substantivo, ok? Então, mapa é o primeiro substantivo. O segundo determina o primeiro, ok. E mapa? Mapa de quê? Mapa mundi, um mapa mundial. Quem que vai variar? Somente o primeiro. Mapas mundi. Mapas mundi. Seguro-desemprego. É o seguro. Seguro de quê? Seguro tipo desemprego. Ok? Então, ó, tipo desemprego. Então, o que vai variar? Seguros, desemprego. Homem-aranha. É um homem tipo aranha. Ok? Homem tipo aranha. Então, o que vai variar? O primeiro elemento.
homens, aranha. E o segundo mantém no singular. Então, toda vez que tiver substantivo mais substantivo, sendo que o segundo vai determinar o primeiro, ele determinou o primeiro com a ideia de finalidade, de tipo ou semelhança, vai variar somente o primeiro. Beleza, pessoal? Beleza? Presta atenção que isso aqui pode confundir, tá? 2, segundo, substantivo mais substantivo, que variam os dois elementos, tá? Então, tem substantivo que variam os dois elementos. Mas quando? Quando os dois substantivos são núcleos. O que é isso? Os dois substantivos são importantes. Ou seja, ambos têm importância no sentido. Os dois vão para o plural. Ou seja, os dois são igualmente importantes na palavra. Beleza, pessoal? Ai, Kevin, estou confuso. Vamos lá, presta atenção. Vamos nos exemplos aqui, ó. Couve-flor. Vai variar os dois. Couves, flores. Não é couve para flor. E nem couve parecida com flor. Então, você nota que os dois são núcleos. Um depende do outro para existir. Nenhum depende do outro, na verdade. Eles têm importância, os dois. Os dois têm importância. Os dois têm importância. E um depende do outro para existir. Couve. Beleza, se eu falar a palavra couve, você entende que é outro tipo de verdura. Mas quando eu falo flor, aí você, opa, essa aqui específico. Entendeu? Então, por isso que varia os dois. Então, você sempre tem essa ideia. Peraí, se eu falar couve, pode ser que seja couve outro tipo de verdura, que tem outro tipo de verdura. Mas se eu falar flor, opa, peraí, que é esse tipo de verdura específico. Depende uma da outra. Então, os dois vão para o plural. Olha de baixo. Peixe, boi. Varia os dois. Peixes, bois. Por quê? Quando você fala peixe, tem muitos tipos de peixe. Mas quando você fala boi, opa, peraí. O boi já é um tipo específico do peixe. Então, variou os dois. As duas são igualmente importantes. Ok? Quando você fala boi, olha, você nem imagina que é um peixe. Entendeu? Então, as duas precisam existir para que você entenda que é aquela coisa específica. Então, ó, não é peixe para boi, e nem peixe parecido com boi. É peixe-boi. É uma coisa que é específico. Ok, pessoal? Obra-prima. Aí você fala obra. É um monte de coisa. Uma palavra que tem um monte de sentido. Ok, pessoal? Então, obra-prima, obras-primas. Ó, prima, principal, excelente. Uma obra excelente. Os dois termos têm peso e no significado. Decreto, lei. Decretos, leis. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido essa questão substantivo mais substantivo, tá ok? Então, faça esse tipo de pergunta. Então, a palavra depende da outra para existir, tá? Ela depende da outra. Então, quando é assim, ela varia os dois, ok? Ela varia os dois. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, próximo. Substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo. Beleza? Vice-versa. Variam os dois elementos. Tranquilo. Próxima aula eu vou explicar sobre adjetivo. Pode ficar com calma para você que nunca viu o que é adjetivo, mas para você que já viu, é tranquilo. Mas é bem tranquilo também adjetivo. Beleza, pessoal? Então, ó, altar mor, altares mores. Amor perfeito, amores perfeitos. Cabra cega, cabras cegas. Adjetivo, ele especifica o substantivo a que se refere. Ok, pessoal? Já dando aí um spoiler do que é adjetivo, tranquilo? Só para que vocês não fiquem tão perdidos. Observação, pessoal, não confundir. Não confundir. Guarda com verbo e guarda como substantivo. Ok, pessoal? Não confunda. Por quê? Exemplos. Guarda-roupa. Aqui, o guarda está no sentido de verbo. Quem vai variar? Somente o segundo elemento, porque é o verbo guardar. Guarda-roupas. No caso aqui de guarda civil, os dois são substantivos, tá ok? Substantivos independentes, vai variar os dois, guardas civis, ok? Quando está no sentido de verbo mais substantivo, vai variar somente o segundo elemento. Ok, pessoal? Tranquilo? Sem problema, né? Então, vamos lá. Questão número 4. Questão não, eu estou ficando doido. Substantivo mais preposição explícita ou implícita mais substantivo. Meu Deus, Kevin, o que é isso? Calma que eu vou te explicar.
Então, vamos lá. O substantivo mais preposição explícita ou implícita. O que é isso, Kevin? Explícita ou implícita? Nada mais é que uma preposição que está mostrando no texto ou uma preposição que está oculta, está escondida, mas ela está ali, só está escondida. Então, vamos lá. O que vai variar? O primeiro elemento, somente, tá? Ó, cavalo, vapor. Cavalos, vapor. Nota que a preposição está aqui, ó. Cavalos, a vapor. Cavalos de vapor. Beleza? Então, aqui a preposição está implícita, então vai variar o primeiro elemento. Então, substantivo, preposição explícita ou implícita mais substantivo, varia o primeiro elemento. Pé de cabra, ó, primeiro elemento. Preposição, segundo elemento. Então, substantivo, substantivo, preposição, substantivo. Varia o primeiro elemento. Ok? Ó, substantivo, preposição, substantivo. Varia o primeiro elemento. Ok? Ó, mais um. Grão, substantivo, preposição, substantivo. Varia o primeiro elemento. Ok, pessoal? Tranquilo? Primeiro elemento. Seja preposição explícita ou implícita. Não esquece disso, meu aluno. Não esquece. Variação no segundo elemento. Segundo elemento. Aqui, grão, grã e bel. E esse grão aqui não é o mesmo do que esse aqui, tá? Tem outro significado. Não é o mesmo de que grãos de bico, tá ok, pessoal? Presta atenção nisso. Grão, grã e bel. Somente essas três palavras vão variar o segundo elemento, mais substantivo. Certo? Somente essas três. Então, ó, grão-mestre. Grão-mestres. Varia o segundo elemento. Grã-cruz. Grã-cruzes. Ok? Bel-prazer. Bel-prazeres. Ok? O segundo elemento vai variar. Grão, grã e bel, segundo elemento varia. Mais substantivo. Ok? Mais substantivo. Beleza? Segundo, vai variar o segundo elemento. Verbo ou palavra invariável, pode ser verbo ou palavra invariável, mais substantivo ou adjetivo. Então, o que vai variar? O segundo elemento. Vamos lá para os exemplos. Ó, abaixo, assinado, certo? Abaixo, assinado. Abaixo, assinados. Ok? Tranquilo? Alto, falante. Alto-falantes. Alto, adjetivo, ok? Falantes, substantivo. Tranquilo? Arranha, céu. Arranha, céu. Arranhas, arranha, céus. Arranha, verbo, certo? Então, arranha, arranha, na verdade, é palavra invariável, né? Em sentido de prédio. Arranha, céus, ok? Beija, flor. Beija, verbo, flores. Beleza, pessoal? Aí sim o segundo elemento vai variar. Guarda, roupa, foi o exemplo que eu usei. Guarda, verbo, guarda, roupas. Certo? E aqui, substantivo. Beija, verbo, flores, substantivo. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu sei que é muito confuso. Se tiver com dificuldade, faça bastante questões desse tópico, ok? Volta à aula também, assista novamente com mais calma, com qualidade. Lembra que eu falei nas minhas aulas de mentoria, beleza, pessoal? Terceiro aqui, ó, três ou mais elementos, sem preposição. Então, sem preposição, seja implícita ou explícita, varia o último elemento, não tem preposição. São três elementos. Ó, bem te vi, o T não é preposição. Bem te vis, ok? O que vai variar? O último elemento. Bem me quer, o me não é preposição, ok? Bem me quer, bem me queres, ok? Vai variar o último elemento, meu aluno. Disse-me, disse. Disse-me, disse. Disse-me, disses, ok? Vai variar o último elemento, o último substantivo ou palavra que se refere. Ok, pessoal? 4. Palavras onomatopaicas. O que é isso, Kevin? Nunca ouvi. Isso é de outro mundo. Não, não, não. Isso é do português. Isso é do português, meu aluno. O que é palavra onomatopaica? São barulhos do dia a dia.
Como assim que é barulho do dia a dia? Ting-dong, ding-dong, barulho da campainha, reco-reco, barulho de som, né? Toque-toque, né? Barulho do dia a dia, assim, ó. Ó, tá? Quando você bate em alguma coisa, faz um barulho e eles colocam na língua portuguesa. Quando tem palavras onomatopeicas, varia o segundo elemento também. Então, palavras onomatopeicas varia o segundo elemento. Vamos lá para os exemplos, ó. Reco-reco, reco-recos, varia o segundo elemento. Tic-tac é o som do relógio. Tic-tac, tic-tacs, tá? Tico-tico, tico-tico, varia o segundo elemento. Tico-ticos. Som de campainha, ding-dong. Ding-dongs. Um S no final para estar no plural. Ok, pessoal? Então, palavras onomatopeicas vai variar o segundo elemento. Vão variar o segundo elemento, beleza? Substantivos compostos invariáveis. Quando tem sentidos opostos. Então já mata de cara. Teve sentido oposto, não vai no plural. Exemplo, perde e ganha. Qual que é o oposto de perder? Ganhar. Não vai variar. Pega e solta. Pega e solta. Né? Você pegou e soltou, são palavras contrárias. Não vai variar. Vai e volta. Palavras também com sentidos opostos. Então, não varia. Ok? Não varia. Verbo mais palavra invariável. Também nenhuma varia, tá ok? Pisa, mansinho. O verbo, pisa e mansinho. Pisa, mansinho, palavra invariável. Cola, tudo. Cola, verbo e palavra invariável, tudo. Você nunca ouviu falar de tudos. Tudos, não existe. Ganha, pouco. Ganha, verbo, pouco, palavra invariável. Então, quando tiver verbo mais palavra invariável, não vai variar nenhuma, nem o verbo e nem a palavra invariável. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Admitem mais de um plural. Decora. Admitem mais de um plural. Ou seja, tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto os dois. Ó, Padre Nosso, singular. Padre Nossos, tá no plural. E Padres Nossos. Ok, pessoal? Então, admite o quê? Dois plural, ó. Um no segundo elemento e o outro nos dois elementos. Mas presta atenção, não existe padres nosso, tá? Não existe. Ou varia o segundo elemento ou varia os dois. Tranquilo? Salvo conduto. Admite salvo condutos e salvos condutos. A mesma coisa do primeiro. Salvos condutos. Ok? Então, ou varia o segundo elemento ou varia os dois. Ok, pessoal? Presta atenção nisso. Fruta, pão, admite frutas, pães. Frutas, pães. Ok, pessoal? Tranquilo, sem nenhum problema, né? Vamos lá. Cansativo, né, meu guerreiro? Acorda, se tá de noite, tá dando sono, tá cansado, acorda, toma um café, chacoalha, pausa a aula, respira um pouco, e ainda tem mais um pouquinho e tem questões para a gente resolver também. É difícil, é árduo, mas no final vale a pena, meu guerreiro, vale a pena, minha guerreira. Então estuda, porque só o estudo que vai fazer você mudar de vida para você que quer conquistar a aprovação. A farda vai chegar, viu, meu aluno? A farda vai chegar. Mas isso aqui, ó, é doído, é doído. Do início ao fim, tanto no processo de estudos, até mesmo quando você estiver lá no curso de formação. 9 meses de relação, 9 meses. Então, vibra, estuda, passa na prova e vá realizar seu sonho, guerreiro. Não desiste, tá? Porque a sua hora está chegando. Então, bora para cima. Grau dos substantivos. Grau do substantivo apresenta o grau aumentativo como diminutivo, ok? São somente esses dois. Só o que você tem que diferenciar? O grau analítico ou sintético. Tem esses dois. Então, vamos lá, vamos de exemplo. Muro grande é um aumentativo analítico. Aí você coloca assim na cabeça, uma análise detalhada. Uma análise, ele vai falar sobre a palavra correta mesmo. Então, tá analisando. Então, muro grande. Análise. Quando você vai falar com numa forma mais, assim, uma forma mais formal, numa forma não. Quando você vai falar algo mais formal, você vai mandar para alguém.
por exemplo, um engenheiro. O muro vai ficar um murão, viu? Vai ficar um muro grande. Então, ele foi analítico na palavra. Ele foi formal. Então, coloque isso na sua cabeça que você não vai errar o grau, o analítico ou o sintético. Então, aumentativo analítico, muro grande. E o aumentativo sintético é o que você usa no dia a dia, murão. Nossa, mas lá em casa ficou um murão, cara, nu ficou grande demais e tal, por aí vai. Então, aumentativo sintético, ok? Dia a dia. Dia a dia de sintético, dia a dia. Aqui, formal, né? Então, ele está sendo analítico na palavra, né? Muro grande, formal, ok? Outra aqui, ó. Muro pequeno, diminutivo, analítico. Mesma coisa para o aumentativo. E murinho, diminutivo sintético. Você fala no seu dia a dia. Nossa, mas o pedreiro foi lá em casa, construiu um murinho, cara. Você tem que ver. Murinho. Então, sintético. Sintético, dia a dia. Tá ok? Coloca aí sua cabeça para você decorar essa. Tá? Analítico, algo analítico ali, ele foi firme, ele foi formal, muro grande. Tá? Ele usou a palavra correta. E sintético, murão. Ok? Por exemplo, homem grande, hominho, homem grande, aumentativo, analítico. Homão, né? Aumentativo, sintético. Tranquilo, pessoal? Outro exemplo aí para vocês não confundirem. E agora sim, meu aluno, agora é a hora da batalha. Não corra dos exercícios. Acabando aqui, faça mais questões. Lembra que eu falei? Vai lá na sua plataforma de questões, filtra as questões certinho para você fazer mais questões. No mínimo 20, hein? De acordo com o seu cronograma aí que a gente montou ou que você fez, né? Mínimo 20, mas se quiser passar também, não tem problema. Pausa o vídeo, faça a questão, depois despausa para você ver a correção. Então, vamos lá. Exercícios. Número 1. Observe as duas frases a seguir. Primeira, o policial entrou na viatura. Então, vamos lá. Quando a gente analisa aqui, o policial, o artigo, certo? Policial, substantivo, tranquilo. Vamos aprender só por aí. Entrou na viatura. Tranquilo. A viatura policial era nova. A, artigo. Tranquilo? Viatura, substantivo. Uai, Kevin, mas como assim? Aqui no o policial primeiro, no primeiro é substantivo, sim, mas aqui a viatura que é o substantivo. Como que eu faço, Kevin, para achar o substantivo? Normalmente, o substantivo ele é o sujeito da frase. Então você vai fazer a pergunta ao verbo. Vamos nessa primeira aqui, ó. Entrou é o verbo. Quem entrou na viatura? O policial. Então, beleza, policial substantivo. A viatura policial era nova. O que que era nova? A viatura. Então, viatura, substantivo. Tranquilo? Tranquilo? Mudou, então. Beleza. E o policial aqui tá como, então? Aqui, policial tá como artigo, tá ok? Artigo. Por quê? Não é qualquer viatura. É uma viatura policial. No artigo não, adjetivo. Errei. Adjetivo. Não é qualquer viatura, é viatura policial, ou seja, ele definiu o que que era viatura. Então, adjetivo, ele define o substantivo ou qualifica, tá ok? Ele qualifica o substantivo. Então, vamos lá. Nessas frases, a palavra policial pertence a duas classes diferentes, foi o que eu falei para vocês, substantivo e adjetivo, ok? O mesmo acontece com as palavras sublinhadas nas seguintes frases. E aqui é importante a interpretação, meu aluno. O que que a banca está querendo aqui? Que você veja outra frase, né? Outra frase e tenha essa mesma troca de uma ela está sendo substantivo e a outra está sendo adjetivo, ok? Vamos lá. A roupa do mendigo estava suja. Do mendigo estava suja. Ok. Vamos fazer a pergunta ao verbo? Qual que é o verbo aqui? Estava, né? Verbo estar. O que que estava suja? A roupa. Ok, então roupa aqui está na função de substantivo. Tranquilo, pessoal? A roupa. O mendigo tinha pouca roupa. Quem tinha pouca roupa? O mendigo.
certo? Aqui também, substantivo. Só que aqui também, pouca é adjetivo, adjetivo, e aqui, ó, é substantivo também, tá ok, pessoal? Então, aqui, nessa frase, tem dois substantivos. Quem tinha pouca roupa? Tinha o verbo, o mendigo. Mendigo substantivo e roupa também tá na função de substantivo. Igual eu falei, normalmente, o sujeito vai ser o substantivo. Aqui, o roupa não tá na função do sujeito da frase, mas mendigo é o sujeito também substantivo. Então, aqui tem dois substantivos. Beleza? Então, essa aqui não é a nossa questão. Era um povoado tranquilo. Era um povoado tranquilo. O que era um povoado tranquilo? Aqui não tem sujeito, que não tem substantivo. Era um povoado tranquilo. O que era tranquilo? Não, peraí, menti. O que era tranquilo? Povoado, ok? Então, povoado. Lembra que o adjetivo, ele qualifica o substantivo? Então, tranquilo aqui está na função de adjetivo. O que era tranquilo? Povoado. Povoado, sujeito, substantivo. Tranquilo, pessoal? Era um povoado tranquilo. Então, vamos lá. O povo tranquilo do povoado estava presente na festa. O povo tranquilo do povoado estava presente na festa. Quem que estava presente na festa? O povo. O povo, lembra? Substantivo. E aqui também, aqui seria um adjetivo. Por quê? Porque o substantivo, a função do adjetivo é qualificar o substantivo. Então é um povo, mas não era qualquer povo, era um povo tranquilo, viu que qualificou, né? Só com essa questão aqui vocês já vão aprender o que é adjetivo, mano. Chegar na próxima aula, ó, afiado. Então aqui o tranquilo está na função de adjetivo, beleza? Sem nenhum problema. Letra C. Os mortais são, então essa aqui está errada, a letra B está incorreta. A gente quer saber qual que é que tem na mesma frase substantivo e adjetivo com a mesma palavra. Os mortais são impacientes. Vamos fazer a pergunta ao verbo. O verbo é o são. Quem são impacientes? Os mortais. Os, artigo, ok? Mortais, substantivo. Até aí, tudo tranquilo. Nós, mortais, somos impacientes. Quem somos impacientes? Quem são impacientes? Nós. Opa, nós. Substantivo, certo? Nós. Mas peraí, nós, mas não é qualquer nós, é nós mortais. Nós mortais, certo? Então, mortais é o adjetivo. Mortais é o adjetivo. Por quê? Está qualificando ou especificando substantivo, que é o nós. Então, aqui pediu o quê? Substantivo e adjetivo sequência. Logo, gabarito C. Beleza, meu aluno? E a letra D, a máquina de costura estava na sala. A máquina de costura estava na sala. O que estava na sala? A máquina. Então, máquina é o nosso substantivo. Máquina, substantivo. O artigo. Beleza? Estava na cozinha a máquina de café. Vamos fazer a pergunta? Aqui já é o verbo. Ó. O que estava na cozinha? A máquina. Aqui também, substantivo. E o café é o adjetivo, porque não é qualquer máquina. É uma máquina de café. Então, o café seria o adjetivo. Por quê? Está especificando a máquina. E aqui, máquina de costura. O costura seria o adjetivo. Por quê? Não é qualquer máquina, é máquina de costura. Especificou. Certo, pessoal? Então, aqui, gabarito, letra C. Beleza, meu aluno? Da questão 1, gabarito C. Só passar aqui para frente. Gabarito letra C, beleza, pessoal? Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem, que eu vou estar aí auxiliando vocês, tanto nas redes sociais, no meu WhatsApp, no meu Instagram, beleza? Vamos lá, gabarito letra C. Questão 2. Observe os seguintes substantivos. Vamos lá. Bebê, criança e policial.
Quanto à classificação morfológica, é correto afirmar. Classificação morfológica. Criança e policial são substantivos, lembra, pessoal? Aperta pause, faz a questão, depois você despausa para você ver a explicação. Então, vamos lá, letra A. Criança e policial são substantivos comuns de dois gêneros? Aí a gente tem que lembrar, acabei de falar isso na aula. Substantivos comuns de dois gêneros. Substantivos comuns de dois gêneros. Aceita a mudança do artigo, certo? O e a. Então, vamos lá. A questão está falando que criança e policial são substantivos comuns de dois gêneros. Existe o criança? Não. Então, aqui já a alternativa já está errada pela criança. Não existe o criança, e somente a criança. Então, criança não é comum de dois gêneros. E policial. Existe a policial, existe o policial. Tranquilamente. Então, policial, sim, se encaixaria. Mas aqui, criança, não. Vamos para a seguinte, ó. Bebê, de conhecimento. Bebê é um substantivo sobrecomum? Bebê é um substantivo sobrecomum? E aí, meu aluno? Não, meu aluno, não é. Não é sobrecomum. Não é. Existe o bebê e existe a bebê. Beleza? Ó, existe o bebê e a bebê. O que torna a letra A incorreta. Mais incorreta ainda. Beleza? A título de prova, título de estratégia de prova. Irmão, teve aqui, ó. Você já viu que criança não é comum de dois gêneros? Acabou, filho. Passa para a próxima questão. Você não precisa ler o resto. Isso você vai ganhar, ó, tempo. Eu estou explicando a questão aqui inteira a título de conhecimento, porque agora aqui você está estudando, você está conhecendo, ok? Mas a título de prova, cara, tá fazendo a prova e não simulado ou questões, viu que a criança não é, né? Não é comum de dois gêneros, já pula para a próxima questão para você ganhar tempo. Vamos lá, letra B. Bebê e criança são substantivos comuns de dois gêneros? Bebê e criança são substantivos comuns de dois gêneros? Acabei de falar no primeiro, que criança não é. Bebê, sim, mas criança não. E policial é um substantivo sobrecomum? Não. Policial é comum de dois gêneros, porque aceita o artigo A e aceita o artigo O. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima aqui, então. C. Bebê e policial são substantivos sobrecomuns? Sobrecomum, lembra que eu falei? É único. Lembra? Bebê e policial são sobrecomuns? Não, o bebê já aceita dois artigos e policial também. Então, eles são comuns de dois gêneros. E criança é um substantivo comum de dois gêneros? Está trocado. Está trocado. Criança é o substantivo sobrecomum. Lembra? Só aceita um artigo, é a criança. Ok? E a letra D, que seria a nossa correta por eliminação, mas vou explicar também. Bebê e policial são substantivos comuns de dois gêneros? Ok, que tem a bebê e tem o bebê. Tem a policial e tem o policial. Tranquilo? E criança é um substantivo sobrecomum. Ok, corretíssima, meu guerreiro. Corretíssima. Beleza? Fechou? Viu que é simples, cara. É só ter atenção, é ter calma, paciência em resolver as questões. Tranquilo? Vamos lá. Próxima questão. Questão 3. A frase abaixo que mostra um mesmo vocábulo empregado sucessivamente como substantivo abstrato e concreto. Abstrato e concreto. Deixa eu pegar a borrachinha aqui, que eu fiz cagada. Abstrato e concreto. Lembra? Substantivo abstrato, tudo que precisa de uma ação, e concreto só de você imaginar é uma palavra independente. Este livro, letra A, este livro vai falar do amor. Amor, ele é um substantivo abstrato, porque é a ação de amar, né? Você ama alguém. Este livro vai falar de amor e dos amores de minha vida. Ok, amores, substantivo concreto, tá ok? Quando fala a palavra amores, não tem uma ação, tá? Então, por isso que é um substantivo concreto, ok? Então, aqui a gente já achou a nossa questão, letra A. Beleza, meu aluno? Letra A. Vamos às outras aqui, a título de conhecimento de estudos.
trouxe lembranças para todos. Quando você fala lembranças, você imagina uma pessoa lembrando, é a ação de lembrar, ok? Substantivo abstrato. Pois viajei com a lembrança de vocês. Você lembra, mais uma vez, a pessoa lembrando de alguém. Então, os dois aqui são substantivos abstratos, ok? A letra C, o fato de fazerem tantos agrados, aí você imagina, por agrado, você imagina alguém agradando outra pessoa, a ação de agradar, certo? Aos convidados. Não foi do meu agrado, não foi do meu querer. Então, você imagina, pô, a pessoa está praticando a ação ali que não é do agrado dela, certo? Então, também a letra C será um substantivo abstrato, os dois. Aqui estava pedindo abstrato e concreto. As marcas deixadas na paisagem eram marcas de descuido e de irresponsabilidade. Então, as marcas deixadas na paisagem eram marcas de descuido e de irresponsabilidade. Também as duas são substantivos abstratos. Você imagina mais de uma coisa, você imagina uma ação aqui. Ok, pessoal? Então, aqui o nosso gabarito vai ser a letra A, beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, me manda mensagem, deixa no comentário também. Eu vou estar auxiliando vocês e bora buscar essa aprovação. Vamos lá, questão de número 4, meu guerreiro. O vocábulo, e minha guerreira, né? O vocábulo boas-vindas é um substantivo composto. Substantivo composto, por quê? Tem dois substantivos. Tranquilo? Dentre os vocábulos compostos abaixo, indique o que apresenta a flexão de número correta. Ou seja, de acordo com essa palavra aqui. Vamos lá. Letra A. Vices-diretores. Pessoal, aqui já tem em mente, vice não varia, tá? Seja vice-prefeito, vice-presidente, vice-governador. A palavra vice, ela é invariável, ok? Invariável. Beleza? Não vai variar. O que vai variar é o segundo elemento. Então, letra A, incorreta. Ok? Cirurgiões dentistas. Ok, corretíssimo. Substantivo, substantivo. Cirurgiões dentistas. Ok? Viu que especificou cirurgiões? Então, não, uma palavra depende da outra, não é qualquer cirurgião. É cirurgião dentistas. Então, as duas palavras variam, ok? Gabarito nosso aqui, letra B de bola, meu aluno, B de bola. Vamos lá, letra C, segundas-feiras. Segundas-feira. Pessoal, dias da semana vão variar os dois, tá? Segundas-feiras, terças-feiras, quartas-feiras, ok, pessoal? Então, a letra C também está incorreta. Aqui, letra D, quebras, mares. Quebras, mares. Aqui, quebra é um verbo, mares, substantivo. Então, aqui, quebra, mares. Quebra, mares. Ok, pessoal? Então, aqui o nosso gabarito vai ser a letra B de bola, meu guerreiro. B de bola. Fechou, meu aluno? Então, é isso, gabarito, letra, ok? Terminamos nossa aula, mais uma aula aí falando sobre classes de palavras. A primeira, né, vão ter outras aí para terminar. A gente vai falar de adjetivos, advérbios e por aí vai. É necessário aprender sobre isso, tá? Porque isso aqui cai em prova. Isso aqui cai em prova. Beleza, meu aluno? Então é isso. Fica com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Curte a aula, comenta, compartilha com quem está estudando também. E tamo junto aí rumo à sua aprovação. Força e honra, meu guerreiro.